Anexo da Resolução N 251, de 4 de setembro de 2018. Documentos e informações do BNMP 2.0. Inciso 1º. Cadastro da pessoa, que conterá fotografias, nome, alcunha, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, sexo, estado civil, cor/raça, escolaridade, profissão, nacionalidade, naturalidade, orientação sexual, número de telefones, endereço de correio eletrônico, eventual presença de condição gravídica ou de lactação, eventual condição de pessoa com necessidades especiais, eventual condição de dependente químico, endereço no qual pode ser encontrada, documento de identificação e características físicas relevantes. Inciso 2º. Mandado de prisão, que conterá a qualificação da pessoa, a que se refere o documento, o número único do mandado de prisão, gerado automaticamente pelo sistema, o número do processo ou procedimento, na forma da Resolução número SEIS 5 de 2008 do CNJ, a data de expedição do mandado, a data de validade do mandado, a denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o mandado, a indicação da existência de sigilo ou restrição, nos termos desta resolução, a espécie da prisão decretada, que deve ser selecionada de acordo com o rol do sistema BNMP2. A UF, município e estabelecimento da custódia e data da prisão, quando se tratar da espécie de prisão preventiva decorrente de conversão de prisão em flagrante, ou da espécie prisão aguardando o pagamento de fiança. O prazo da prisão. O local de ocorrência da infração. A tipificação penal, com exceção da prisão civil. A síntese da decisão. O regime prisional aplicado, quando for o caso. A pena imposta, quando for o caso. O teor do documento. As observações. O nome e o cargo do servidor, e o nome do magistrado expedidor. Inciso 3º. Certidão de cumprimento do mandado de prisão, ou de internação, que conterá a qualificação da pessoa, a que se refere o documento, o número único da certidão de cumprimento, gerado automaticamente pelo sistema, o número do processo ou procedimento, na forma da Resolução número SEIS 5 de 2008 do CNJ. A data da expedição do documento. O número do mandado de prisão ou internação o qual se dá o cumprimento. A denominação do órgão judiciário, em que foi lavrada a certidão. A data de cumprimento do mandado de prisão ou internação. O responsável pela prisão ou internação da pessoa. O local, UF, município em que a pessoa foi detida ou internada. O teor do documento. As observações. O nome e o cargo do servidor. Inciso 4º. Contra mandado de prisão ou internação, que conterá a qualificação da pessoa, a que se refere o documento.
o número único do contramandado, gerado automaticamente pelo sistema. O número do processo ou procedimento, na forma da Resolução número SEIS 5 de 2008 do CNJ. O mandado de prisão, ou de internação alcançado pelo contramandado. A data de expedição do documento. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o mandado. O motivo da expedição do contramandado, que deve ser selecionado de acordo com o rol do sistema BNMP2. A indicação de eventuais medidas cautelares aplicadas. A indicação de eventual prisão domiciliar aplicada. Síntese da decisão. As observações. O teor do documento. Nome e o cargo do servidor. Nome do magistrado expedidor. Inciso 5º. Alvará de soltura ou ordem de liberação, que conterá a qualificação da pessoa, a que se refere o documento. O número único do alvará, gerado automaticamente pelo sistema. O número do processo ou procedimento, na forma da Resolução número SEIS 5 de 2008 do CNJ. A data de expedição do documento. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o mandado. O motivo da expedição do alvará de soltura ou ordem de liberação, que deve ser selecionado de acordo com o rol do sistema BNMP2. A indicação de eventuais medidas cautelares aplicadas. A indicação de eventual prisão domiciliar aplicada. A data da prisão, e o local, UF município de custódia, quando se tratar de soltura concedida na análise da prisão em flagrante, de acordo com o artigo 310, e 3º do CPP. A indicação do mandado de prisão alcançado pelo alvará, ou pela ordem de liberação. A síntese da decisão. As observações. O teor do documento. O nome e o cargo do servidor, e o nome do magistrado expedidor. Inciso 6º. Mandado de internação, que conterá a qualificação da pessoa, a que se refere o documento. O número único do mandado de internação, gerado automaticamente pelo sistema. O número do processo ou procedimento, na forma da Resolução número SEIS 5 de 2008 do CNJ. A data de expedição do mandado. A data de validade do mandado. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o mandado. A indicação da existência de sigilo ou restrição, nos termos desta resolução. A espécie de internação decretada, que deve ser selecionada de acordo com o rol do sistema BNMP2. A tipificação penal. O prazo da duração mínima da internação. O local de ocorrência da infração, quando houver. A síntese da decisão. O teor do documento, de acordo com o modelo constante do sistema. As observações. O nome e o cargo do servidor, e o nome do magistrado expedidor. Inciso 7º. Ordem de desinternação, que conterá a qualificação da pessoa, a que se refere o documento. O número único da ordem de desinternação, gerado automaticamente pelo sistema. O número do processo ou procedimento, na forma da Resolução número SEIS 5 de 2008 do CNJ. A data de expedição do documento. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o documento.
O motivo da expedição da ordem de desinternação, que deve ser selecionado de acordo com o rol do sistema BNMP2. A data da emissão do laudo médico. O número do CRM do médico que emitiu o laudo. A indicação do mandado de internação alcançado pela ordem de desinternação. A síntese da decisão, compreendida como resumo ou dispositivo da decisão, que decretou a liberação do internado. As observações, para registro de informações resumidas e relevantes para o caso. O teor do documento, de acordo com o modelo constante do sistema. O nome e o cargo do servidor, e o nome do magistrado expedidor. Inciso 8º. Guia de recolhimento, que conterá a qualificação da pessoa, a que se refere o documento. O número único da guia de recolhimento, gerado automaticamente pelo sistema. O número do processo ou procedimento, na forma da Resolução número SEIS 5 de 2008 do CNJ. O tipo de guia, provisória ou definitiva. A indicação do mandado de prisão, ou de internação, ou a guia de recolhimento provisória, a que se refere o documento. A data de expedição do documento. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o documento. O local, UF município onde ocorreu a infração. A tipificação penal. As datas da infração, do recebimento da denúncia ou queixa, da publicação da pronúncia, da publicação da sentença, da publicação do acórdão, do trânsito em julgado para a defesa, e do trânsito em julgado para o Ministério Público. A indicação do órgão do tribunal que julgou eventual recurso. As datas de início e fim da suspensão pelo artigo 366 do CPP. As datas de início e fim da suspensão pelo artigo 89 da Lei 9.099/1995. Os dados para detração penal e o total de dias detraídos. As penas impostas sem considerar a detração e o total da pena em anos, meses e dias. O tipo de reincidência, se houver. O número do processo ou da pena de multa, na forma da resolução número SEIS 5 de 2008 do CNJ. A indicação do regime prisional. As datas de início e fim da suspensão pelo artigo do local da custódia. Da Lei 9.099/1995. A indicação de outros processos, se houver. Outras informações relevantes para o caso. Nome e o cargo do servidor, e nome do magistrado expedidor. Inciso 9. Guia de internação, que conterá a qualificação da pessoa, a que se refere o documento. O número único da guia de internação, gerado automaticamente pelo sistema. O tipo de guia, provisória ou definitiva. A data de expedição do documento. A indicação do mandado de prisão, ou de internação, ou a guia de recolhimento provisória, a que se refere o documento. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o documento. O local, UF município da custódia do internado. A tipificação penal. As datas da infração, do recebimento da denúncia ou queixa, da publicação da pronúncia, da publicação da sentença, da publicação do acórdão, do trânsito em julgado para a defesa, e do trânsito em julgado para o Ministério Público. A indicação do órgão do tribunal que julgou eventual recurso. As datas de início e fim da suspensão pelo artigo 366 do CPP.
os dados para detração penal e o total de dias detraídos, os dados da medida de segurança aplicada em anos, meses e dias, o local de cumprimento, as condições impostas, o nome do curador, a data de emissão do laudo médico, o número do CRM do médico que emitiu o laudo, o nome do defensor, a indicação de outros processos, as observações, o nome e o cargo do servidor, e o nome do magistrado expedidor. Inciso 10. Guia de recolhimento, acervo da execução, que conterá a qualificação da pessoa a que se refere o documento, o número único da guia de recolhimento do acervo, gerado automaticamente pelo sistema, o número do processo de execução, na forma da Resolução CNJ número SIS 5 de 2008. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o documento. A data de expedição do documento. O histórico de condenações com os seguintes dados: os totais das penas impostas, da pena cumprida / detraída até a presente data e da pena a cumprir até a presente data em anos, meses e dias. O regime prisional atual. O local, UF município do condenado. Outras informações relevantes para o caso. O nome do defensor. O nome e o cargo do servidor, e o nome do magistrado expedidor. Inciso 11. Guia de internação, acervo da execução, que conterá a qualificação da pessoa a que se refere o documento, o número único da guia de internação, gerado automaticamente pelo sistema, o número do processo de execução, na forma da Resolução CNJ número SIS 5 de 2008. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o documento. A data de expedição do documento. O histórico de medidas de segurança com os seguintes dados: a localização / situação, UF município atual do internado. A indicação de outros processos. As observações. O nome do defensor. O nome e o cargo do servidor, e o nome do magistrado expedidor. Inciso 12. Certidão de alteração regime prisional. A qualificação da pessoa a que se refere o documento. O número único da certidão, gerado automaticamente pelo sistema. O número do processo ou procedimento, na forma da Resolução CNJ número SIS 5 de 2008. A data da expedição do documento. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o documento. O motivo da alteração do regime, que pode ser progressão, regressão, e regressão cautelar. O regime prisional de origem. O regime prisional de destino, e o nome e o cargo do servidor. Inciso 13. Certidão de alteração de unidade prisional. A qualificação da pessoa a que se refere o documento. O número único da certidão, gerado automaticamente pelo sistema. O número do processo ou procedimento, na forma da Resolução CNJ número SIS 5 de 2008. A data da expedição do documento.
A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o documento. O motivo da alteração da unidade prisional, que pode ser ordem judicial, lotação da unidade, requisição para audiência, separação de facções, tratamento de saúde, mudança de regime, e ordem judicial. Lotação da unidade. Requisição para audiência. Separação de facções. Tratamento de saúde. Mudança de regime, e o nome, UF, município da unidade prisional de origem. O nome, UF, município da unidade prisional de destino, e o nome e o cargo do servidor. Inciso 14. Certidão de arquivamento de guia, que conterá a qualificação da pessoa, a que se refere o documento. O número único da certidão de arquivamento da guia, gerado automaticamente pelo sistema. O número do processo ou procedimento, na forma da Resolução CNJ número SEIS 5 de 2008. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o documento. A data da expedição do documento. A indicação da guia alcançada pela certidão. A denominação do órgão judiciário, em que foi lavrada a certidão. O motivo do arquivamento, que deve ser selecionado de acordo com o rol do sistema BNMP2. O teor do documento. As observações, e o nome e o cargo do servidor. Inciso 15. Certidão de extinção de punibilidade por morte, que conterá a qualificação da pessoa, a que se refere o documento. O número único da certidão de extinção de punibilidade por morte, gerado automaticamente pelo sistema. O número do processo ou procedimento, na forma da Resolução CNJ número SEIS 5 de 2008. A denominação do órgão judiciário, em que foi expedido o documento. A data da expedição do documento. A indicação das peças alcançadas pela certidão. O local, UF, município da custódia do apenado. O teor do documento, de acordo com o modelo constante do sistema. As observações, e o nome e o cargo do servidor.